Quem roubou Vermeer? Que maldição persegue Lilia Mané? Quanto custou o Picasso desaparecido? Ao longo da história, a humanidade perdeu ou destruiu milhares de obras de arte. Algumas histórias são criminais, misteriosas ou curiosas e merecem ser contadas. Então, 5 obras de arte perdidas. Número 5, Un Vermeer, concerto. Em 1990, ocorreu o maior roubo da história dos Estados Unidos. Na manhã de 18 de março, 2 ladrões vestidos com uniformes de policiais invadiram o Museu Isabella Stewart Gardner, em Boston. Após amarrarem os seguranças, eles passaram 81 minutos no museu, andando tranquilamente e escolhendo as obras de arte. Nenhuma delas estava conectada ao alarme, o que eles, obviamente, já sabiam de antemão. Como resultado, os ladrões engenhosos conseguiram levar nada menos que 13 quadros, entre eles o Concerto de Jan Vermeer. Jan Vermeer, junto com Rembrandt, é considerado um dos mais notáveis pintores da Era de Ouro da pintura holandesa. O artista sempre foi muito cuidadoso, quase como esses ladrões. Assim, ele fez só 36 pinturas na vida. Cada uma de suas pinturas vale ouro. Cada uma vale toneladas de ouro. O concerto roubado está avaliado em pelo menos 250 milhões de dólares, e todo o roubo em 1 bilhão. Ofereceram logo uma recompensa de 5 milhões de dólares, mas as pinturas sumiram. Entre os suspeitos estavam sindicatos do crime, militantes do exército republicano irlandês e colecionadores ricos supostamente envolvidos no roubo. Os sequestradores ficaram escondidos por 13 anos e só em 2013 venderam as pinturas, sendo capturados em seguida. O roubo foi cometido por um sindicato do crime especializado em sequestro de obras de arte. O concerto não foi recuperado entre as pinturas e seu paradeiro segue desconhecido. Muito provavelmente, ela foi vendida para um colecionador que agora nunca poderá mostrar a pintura ao mundo e ela ficará guardada em algum cofre secreto de sua mansão. Quarto lugar, artista Picasso, 1963. 2 de setembro de 1998 é uma data triste para todos que amam a obra de Pablo Picasso. Nesse dia, um avião saiu de Nova York para Genebra e caiu no Atlântico. A bordo estavam 229 pessoas, nenhuma delas sobreviveu. A bordo havia $50.000 em dinheiro, mais de 1 quilo de diamantes, vários quilos de joias e o quadro O Artista, de Picasso. As buscas duraram 15 meses. No fundo do oceano conseguiram encontrar todos os passageiros, mas de forma surpreendente nem o dinheiro, nem as joias, nem o quadro de Picasso estavam entre o que foi encontrado. As causas da tragédia são ridículas. Na classe executiva, instalaram um novo sistema de entretenimento que transmitia um filme em fita cassete para todos os passageiros simultaneamente. Hoje em dia estamos acostumados com isso, mas naquela época era algo revolucionário e novo. E como de costume, tudo que é novo significa que ainda não foi testado direito. O painel do sistema, que ficava na cabine dos pilotos, pegou fogo e causou a pane de todos os instrumentos, fazendo com que o avião começasse a cair e acabasse despencando no oceano. Após o acidente, acharam tudo, exceto o mais valioso. Diamantes, joias e o Picasso desapareceram como se tivessem passado pela água. Descobriu-se que a pintura de Picasso era transportada em moldura comum, não em cofre especial. Posteriormente, também foi descoberto que não era exatamente uma pintura, mas sim uma impressão colotípica. É um método de copiar quadros. A obra estava assinada por Picasso, ou melhor, Picasso assinou uma tela em branco, na qual depois foi feita a impressão. Essas impressões não têm muito valor, custam algumas dezenas de milhares de dólares. No entanto, o valor da carga foi declarado como 1,5 milhão e o proprietário recebeu todo o seguro. Nunca saberemos quanto essa pintura valeria hoje. Se era impossível para a pintura sobreviver na água, então para onde foram as joias? Acho que alguém ajudou elas a desaparecer. O que você acha? Terceiro lugar, o retrato não amado de Churchill, Sutherland, 1954. O primeiro-ministro britânico era complexo e imprevisível. No seu 80º aniversário, os deputados da Câmara dos Comuns encomendaram um retrato do político, e não para qualquer um, mas para Graham Vivian Sutherland, que na época era considerado um dos maiores artistas plásticos contemporâneos da Grã-Bretanha. Sutherland começou a trabalhar e Churchill posou para ele.
Segundo Sutherland, ele queria retratar Churchill como uma rocha. Churchill dizia que precisava encontrar o verdadeiro entre tantos. O artista quis mostrar o político como um leão encurralado, simbolizando seu papel na Segunda Guerra Mundial. Avisaram o artista de que isso poderia não agradar a Churchill, mas ele não deu ouvidos ao conselho, como todos os artistas talentosos. Uma semana antes da entrega, Churchill foi mostrado o retrato e ficou horrorizado. "Eu pareço um bêbado tirado de uma vala em Strand", exclamou ele, e fez sua esposa prometer que o quadro nunca veria a luz do dia. O retrato era honesto, sem cerimônia, mostrando um homem idoso e cansado, responsável pelo destino do país. Mas Churchill não queria ser um homem comum, e de fato, ele não era. Críticos modernos consideram que esse quadro foi o melhor de todos os retratos do famoso político. Mas, infelizmente, ele foi escondido no porão da mansão de Churchill, longe dos olhos de todos. O destino da tela era incerto até 1964, quando informaram que a esposa de Churchill a queimou, para que o quadro, odiado por Churchill, não fosse visto no futuro. Esse acontecimento indignou a comunidade e levantou a questão: será que até mesmo o dono de uma pintura tem o direito de destruir obras de arte, já que elas são nosso patrimônio comum? O que você acha? Comente. Segundo lugar, Panorama do Mississippi. John Banvard, 1840. O artista John Banvard era famoso por criar pinturas monumentais, e como todo monumentalista, ele tinha uma ideia fixa: criar a maior pintura do mundo em sua vida. Só em Kentucky. E então, em 1840, ele parte em uma viagem de barco pelo Mississippi. Em cada lugar interessante, ele fazia esboços e ganhava a vida com pintura e caça. Ao voltar a Louisville, Kentucky, ele reuniu os esboços e os transferiu para uma tela em um prédio feito para isso. O resultado foi uma tela gigante, com 3,6 metros de altura e 370 metros de comprimento. Ainda insatisfeito, ele ampliou a tela até 800 metros. Lançaram uma propaganda, um pouco exagerada, distorcendo a verdade e chamando a tela de 3 milhas. Quem vai aparecer com uma trena para conferir? No entanto, o tamanho da tela acabou lhe prejudicando. Para transportá-la, foi preciso cortá-la em partes. A tela viajou quase o país inteiro, mas aos poucos, um pedaço após o outro, foi desaparecendo. Eles se estragavam, sumiam e, claro, eram roubados. No começo tentaram substituir os pedaços, mas eles desapareciam muito mais rápido do que podiam ser restaurados. E embora os custos de transporte diminuíssem, o impacto visual da tela sofria cada vez mais e, em certo momento, tornou-se simplesmente impossível reunir a tela inteira novamente. Os pedaços restantes se perderam e não chegaram até hoje. Como você pode ver, o problema do extravio de bagagem surgiu muito antes do aparecimento dos aviões. E em primeiro lugar, Ninféias, Claude Monet. O quadro Ninféias de Claude Monet parecia estar amaldiçoado desde o início. Onde ela ia, logo havia incêndio. O primeiro a sofrer com o fogo foi o próprio artista. Ele fez uma festa barulhenta para comemorar o término do quadro. No final, um incêndio quase destruiu todo o ateliê dele. Só conseguiram salvar alguns quadros, incluindo lírios. Logo depois, as lírios foram compradas pelos donos de um cabaré em Montmartre e, em apenas um mês, eles também sofreram um incêndio. O estabelecimento de entretenimento quase foi totalmente destruído, mas as lírios foram salvas novamente. Um ano depois, a tela foi adquirida pelo famoso mecenas e colecionador Otto Schmitz, e logo, exatamente no local onde os lírios estavam pendurados no escritório do mecenas, começou outro incêndio. A mansão de Schmitz foi gravemente danificada, mas os infelizes lírios sobreviveram novamente de forma misteriosa. Em 1958, o quadro foi comprado pelo Museu MoMA de Nova York. Os curadores, cientes da fama sinistra do quadro, instalaram um sistema anti-incêndio e posicionaram um segurança ao lado da obra. Mas nem isso ajudou porque, 4 meses depois, o prédio foi atingido por outro incêndio. O segurança morreu, mas desta vez a tela também foi seriamente danificada. O MoMA planeja restaurar a pintura com a Administração Nacional da Aeronáutica e Espaço e Nanotecnologias. Mas acho que eles não vão se apressar. Acho que conheço alguns lugares onde poderíamos pendurar os lírios de fogo depois da restauração. E você? Inscreva-se para mais novidades.